Olá, contadores, amigos empresários. Eu acho que uma dúvida que todo mundo tá aí questionando, todo mundo perguntando é se Covid é ou não é doença ocupacional. Será que se um funcionário meu pegar o Covid-19, eu devo considerar na hora acidente de trabalho? E isso aí, gente, com certeza tá na mente de muito contador essa última semana. A gente resolveu fazer esse vídeo especial para você. Então vamos embora. Meus amores, é isso aí. Muitas pessoas estão se perguntando sobre esse tema, falando muito sobre essa questão da doença ocupacional, se o Covid-19 vai ser considerado ou não. E para complicar, né, nessa última semana saiu uma portaria, que é a portaria número 2309/2020, falando justamente sobre isso. E aí a gente correu, fez uma publicação para esclarecer logo para todo mundo e resolvemos fazer um vídeo para ficar tudo bem claro para você. Então, assim, gente, se você conhece alguém, um colega do DP, o seu chefe de departamento pessoal, alguém do escritório de RH que precisa saber dessa informação, pega, compartilha o vídeo com o teu colega. Chama ele para ver também. Nos ajuda aí no propósito de ajudar mais pessoas, tá certo? Combinado? Aí vamos lá, gente. Além de compartilhar o link, vamos embora começar o conteúdo. Vê, meus amores, tudo começou, na verdade, bem antes do que essa portaria. Porque a portaria número 2309 foi publicada no dia 1 de setembro. E essa discussão começou bem antes disso. Essa discussão começou, na verdade, na medida provisória número 927. A medida provisória número 927, não sei se vocês lembram dela, que acabou de perder a vigência, é uma medida que afastava essa questão de Covid ser considerado uma doença ocupacional ou um acidente de trabalho. Então, a medida provisória número 927, ela afastava essa questão. E foi uma das primeiras medidas que flexibilizou a legislação trabalhista. Então, a medida provisória número 927, ela deixava claro que Covid-19, caso um funcionário pegasse, não ia ser considerado acidente de trabalho. Beleza. Mas a medida provisória perdeu vigência. E antes mesmo dela perder vigência, já tinha uma liminar do Supremo Tribunal Federal falando que não era bem assim. Que vai ter áreas e setores onde existe sim um nexo causal claro, como por exemplo os profissionais da área de saúde. É difícil você dizer que o profissional da área de saúde que pega essa doença não vai ter direito ao acidente de trabalho, já que eles lidam diretamente com funcionários, com pessoas doentes. Então, será que é justo uma pessoa da área de saúde pega o coronavírus e simplesmente pega essa doença e não é considerado doença de trabalho, já que ele lida direto com pessoas doentes todos os dias? Então, saiu uma liminar realmente falando sobre isso e afastando essa questão da MP 927, deixando claro que essa MP deveria ter esse artigo retirado, porque afinal de contas, não é justo para profissionais que estão lidando diretamente com as pessoas doentes não ter direito ao acidente de trabalho. Tá certo, gente? Só para deixar claro isso. Beleza. Então, nós tínhamos antes a MP 927, que deixava claro e afastava essa questão desse nexo causal. Então, ele deixava assim transparente que, de maneira nenhuma, o Covid seria considerado doença do trabalho. Beleza. Mas aí veio a liminar, já falando que não seria bem assim, que a gente tem que analisar cada caso, principalmente dos profissionais da área de saúde. E depois a MP 927 perdeu vigência. Aí acabou essa parte da discussão. E nós ainda continuamos discutindo e debatendo em relação ao Covid, de ser ou não ser. E para complicar a situação, no meio dessa discussão, surgiu essa portaria número 2309, que foi publicada no dia 1 de setembro de 2020. E o que aconteceu? Essa portaria é muito interessante, porque ela foi uma portaria, eu estou aqui já com um resumozinho dela, tudo certinho, que chegou e fez a alteração da portaria de consolidação número 5, de 28 de setembro de 2017, e atualiza a lista de doenças relacionadas ao trabalho. Então, o objetivo da portaria número 2309/2020 é alterar a portaria de consolidação número 5, de 28 de setembro de 2017, e atualizar a lista de doenças relacionadas ao trabalho. E ao atualizar essa lista, ela acaba adicionando o Covid-19 na lista de doenças relacionadas ao trabalho. Então, a grande repercussão dessa portaria foi isso, é que ela adicionou o Covid como uma doença relacionada ao trabalho. Aí deixou todo mundo de cabelo em pé, entendeu? Do tipo, meu Deus do céu, agora toda vez que um funcionário meu pegar o Covid vai ser considerada doença ocupacional?
Vamos com calma, gente. O que essa portaria fez foi apenas colocar o Covid dentro dessa relação de doenças relacionadas ao trabalho. Ele só adicionou na lista o Covid, só. Não significa que todos os casos vão ser diagnosticados com doença ocupacional. Cada caso deve ser analisado individualmente, porque afinal de contas, gente, vai ter pessoas e trabalhadores que estão trabalhando em home office. Será que é justo, no caso de um funcionário pegar o Covid-19, dizer que é acidente de trabalho se ele não está indo nem para o trabalho, ele está em home office? Ou um funcionário que está suspenso, que não está trabalhando de maneira nenhuma. Será que é justo dizer que é acidente de trabalho, doença ocupacional? Por isso que cada caso deve ser analisado. Então, mesmo com a adição do Covid nessa relação, ainda assim tinha que ser analisado. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Então, essa portaria número 2.309, ela adicionou o Covid na lista de doenças relacionadas ao trabalho. A portaria entrou em vigor no dia 1 de setembro de 2020. E no dia 2 de setembro de 2020, no dia seguinte, o que aconteceu, gente? Ela foi revogada pela portaria número 2.345 de 2020. Então, adicionaram Covid na lista de doenças relacionadas ao trabalho no dia 1. E no dia 2, eles já criaram uma portaria, que foi a portaria número 2.345 de 2020, revogando a portaria anterior. Ou seja, agora não vale de nada. A portaria número 2.309, que adicionou o Covid como doença ocupacional, não está valendo de nada porque foi revogada pela portaria número 2.345. Que confusão, hein, gente? É por isso que o DP é uma emoção. É todo dia um flash, é uma coisa nova para lidar. E isso que aconteceu. De um dia para o outro, a portaria foi revogada. Beleza, Manu, mas se a portaria não fosse revogada, o que ainda está sendo discutido? Gente, entenda uma coisa. Cada caso deve ser analisado. Isso aqui eu já falei para você. O que você tem que levar em consideração? Você tem que levar em consideração que sempre tem que ter a confirmação do nexo causal. De acordo com o decreto número 10.410 de 2020, tem que ser avaliado cada situação, pois mesmo que o Covid tenha entrado nessa lista, o acidente de trabalho será caracterizado tecnicamente pela perícia médica. Lembrando que esse decreto número 10.410 só deixa claro que o acidente de trabalho será analisado por perícia médica. Eu que estou dizendo que o Covid só vai ser considerado doença ocupacional se for caracterizado pelo perito. Porque, gente, para você caracterizar que o Covid vai ou não vai ser doença ocupacional ou acidente de trabalho, vai depender do perito médico. Não depende necessariamente da gente. Cada caso vai ser analisado individualmente. O tempo de exposição da pessoa, a função que a pessoa exerce, onde ela trabalha, isso tudo influencia. Como o caso dela se complicou, qual foi a situação do caso dela. Porque o Covid é uma doença que a gente ainda não conhece plenamente. Temos pessoas diferentes, com sequelas diferentes e tempo de recuperação diferente. Então, o médico perito vai analisar. E o decreto número 10.410 deixa claro que o acidente de trabalho será caracterizado tecnicamente pela perícia médica. Nexo causal entre o trabalho e o agravo. Então, a perícia médica, por meio da identificação do nexo causal e o trabalho, vai analisar isso. Então, nós temos que deixar com o perito. Em outras palavras, irá confirmar se a relação causal ou nexo causal, suspeitado ou mesmo determinado pelo médico que atendeu o paciente segurado, existe nas condições reais do trabalho, presentes ou passadas enquadráveis no SAT. Então, gente, isso aqui é muito importante. Eles têm que dar um jeito de comprovar o nexo causal. Então, não é somente você dizer, Manu, meu funcionário pegou Covid, ele trabalha no escritório, se desloca todo dia, é doença relacionada ao trabalho? Vamos lá, o perito médico vai analisar. Ele vai analisar a função que ele exerce, onde ele se expõe, para onde ele vai todo dia, qual o tipo de trabalho que ele faz, qual é a empresa, quando foi, como é que foi a situação dele, se a doença se complicou ou não foi. Então, assim, gente, são várias variáveis. Não é simplesmente a pessoa pegar Covid e direto acidente. Isso aí tem uma coisa que tem que ser ponderada. O nexo causal tem que existir, tem que ter a comprovação desse nexo causal. E, inclusive, só falando aqui, inclusive, considera-se estabelecido nexo entre o trabalho e o agravo quando se verificar nexo técnico epidemiológico entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade. Então, de acordo com o decreto número 6.957, o decreto número 6.957 de 2009,
Considera-se estabelecido nexo entre o trabalho e o agravo quando se verificar nexo técnico epidemiológico entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora. E a gente consegue ver o nexo técnico epidemiológico nas áreas de saúde, que elas estão extremamente conectadas, as pessoas estão atendendo pessoas doentes. Mas será que a gente consegue ver esse nexo técnico epidemiológico no escritório de contabilidade? Em escritório de prestação de serviço? Será que foi ali, gente? Porque o Covid pode ser pego em vários locais. Pode ser pego no final de semana passeando com a família, pode ser pego indo à praia, pode ser pego indo para o trabalho. A gente sinceramente não sabe. E assim, gente, uma coisa que tem que ser analisada também é a boa-fé do empregador. Minha gente, hoje nós temos uma portaria número 20 de 2020. Então, hoje nós temos uma portaria número 20 de 2020 que esclarece os procedimentos que têm que ser feitos dentro de uma empresa. Então, a portaria número 20 de 2020 tem uma parte dela que fala justamente sobre isso. As formas que o empregador tem de prevenir doenças na empresa, de prevenir o Covid mesmo na empresa, de fazer o distanciamento social e outras medidas de segurança. O empregador que utiliza e faz realmente a portaria número 20 de 2020 a pé da letra, tudo certinho, compra as máscaras, toma conta do ambiente, faz limpezas periódicas, álcool gel, álcool 70, dentre outros equipamentos de segurança que são necessários, uma empresa que faz tudo direitinho tem a boa fé, não está negligenciando o funcionário. E isso é um ponto que também vai ser levado em consideração, gente. Se a empresa estava cumprindo os protocolos de medida de segurança ou não. Então, assim, no caso de um médico perito analisar a situação e evidenciar que há uma negligência do empregador, é claro que há chances dele identificar que é um acidente de trabalho. E outra coisa, no caso dele evidenciar que é acidente de trabalho e você queira se defender, porque o empregador sempre pode se defender. Você tem que comprovar que você agiu com boa fé, que você cumpriu as medidas preventivas de segurança. Se você não fez nem isso, não tem nem o que você dizer. Então, não é tão simples assim, certo? Então, meus amores, o que eu queria dizer para vocês e passar aqui é que a gente continua, sim, com as mesmas situações. Continua a discussão jurídica. Ninguém bateu o martelo, não tem como bater o martelo nessa questão. O Covid ser ou não ser um acidente de trabalho vai depender da situação específica do funcionário. A portaria número 2.309, que influenciava um pouco mais nisso, já foi revogada e a gente voltou de novo para aquela discussão jurídica. E continua sempre nessa discussão. Então, assim, procedimento. Para resumir o vídeo, gente. Eu falei demais, mas para resumir o vídeo, o que eu quis dizer foi: o funcionário pega o Covid. Beleza. Foi negligência da empresa? Ponto 1. A empresa cumpriu as medidas preventivas número 20 de 2020, da portaria número 20 de 2020? Porque é isso que eu quero saber. A empresa negligenciou o funcionário? Utilizou as medidas preventivas número 20 de 2020? Como também outro ponto importante, o funcionário exerce que cargo? Qual é o cargo do funcionário? Em qual tipo de empresa, de atividade econômica? E, além disso, como é que ficou essa doença? Se complicou, não se complicou? Se ele atingiu uma incapacidade? Porque o Covid, gente, dá sequelas completamente diferentes. Isso também tem que ser analisado. E, com isso, o médico perito vai analisar. E caso a empresa não goste do médico perito, do resultado que o médico deu, a empresa sempre pode se defender. Agora, eu vou dizer uma coisa, é muito difícil se defender se você não está cumprindo as medidas de segurança. Protejam os funcionários para evitar essa questão. E caso eles peguem futuramente, fica mais fácil para você se defender porque você cumpriu as medidas preventivas, certo? Então, bota aí para os seus empregadores a portaria número 20 de 2020 para que eles cumpram tudo direitinho, tudo certinho, para que dê tudo certo e facilite a defesa. E no caso de aparecer algum funcionário com essa doença, analise cada situação e não esqueça de pegar aí o perito médico que vai com certeza analisar e vai dar um resultado em relação a isso, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Só para finalizar aqui, já fiz um resumo da operação e faço um lembrete especial. Caso o Covid-19 seja considerado acidente de trabalho e os funcionários sejam afastados pela Previdência Social por mais de 15 dias, para tratamento, podem ter direito à estabilidade de 1 ano e o direito de FGTS no tempo de licença. Então, cuidado com isso aí, gente. Se o Covid for considerado acidente de trabalho, principalmente por causa da negligência do empregador, pode sim ter direito à estabilidade de 1 ano e direito ao FGTS no tempo de licença. Então, vai ter direito à estabilidade de 1 ano e o direito ao FGTS por pelo período todinho da licença.
Então analisem isso com calma, tá bom? Espero que vocês tenham entendido toda a questão. Eu quis trazer toda a discussão jurídica para você saber tudo que está acontecendo. E aí, qualquer coisa, gente, botem a dúvida aí embaixo. Nossa equipe sempre está se esforçando para tirar a dúvida de vocês. E lembrem que nós temos vários produtos também para lhe ajudar. Temos aí o portal DP Anticrise, que custa R$30 por mês, para você ter acesso a vários manuais e modelos que a gente está criando. Então, corre para lá, acesse o portal DP Anticrise, curte, compartilha esse vídeo com seus colegas e vamos embora, gente, para o próximo vídeo que eu vou fazer para vocês. Até mais!